Oi, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão por aí? Hoje eu quero trazer uma meditação para vocês que está escrita no livro de Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando a gente fala de sabedoria, a gente sempre tem como referência o livro de Provérbios. E que o Senhor, nesse dia, derrame sobre a sua vida uma dose de sabedoria, de entendimento e de discernimento. Eu estava ouvindo a ministração da pastora Thalita Pereira no YouTube e teve um momento da ministração dela que ela falou que nós não devemos buscar opiniões em áreas da nossa vida para algumas pessoas, mas devemos buscar de Deus as pessoas que têm revelação. Então, às vezes a gente fica expondo nossos problemas, expondo as nossas dores para quem tem simplesmente opinião. Mas nós devemos, até para expor algo da nossa vida a alguém, as pessoas que têm revelação, que têm sabedoria, que carrega nela o espírito da verdade, que aquela pessoa está alimentada daquelas verdades, porque opiniões por opiniões não vão mudar nada na nossa vida. Opiniões, elas só são simplesmente, às vezes, pílulas humanas, mas a revelação, ela carrega a sabedoria, ela carrega a verdade, ela carrega a direção, ela carrega destino. E que hoje a nossa vida, ela venha ser regada, a nossa vida venha ser guiada por revelação. E essa revelação que vem do alto, essa revelação que vem da sua palavra, essa revelação de quem busca a sabedoria mais de quem busca ouro e prata. A gente vê uma carreira desenfreada pelas pessoas em buscar por honra, riqueza e influência. Mas a Bíblia fala que o nosso coração, ele deve estar empenhado em buscar sabedoria. Eu tenho certeza que você já passou por momentos ou situações da sua vida que você queria a resposta de alguém. Que você, quando encontrava alguém ia falando, tocando, você estava tão sensível emocionalmente que quando a pessoa ia falando algo que estava correlacionado com o momento que você estava vivendo, você se abria, você falava tudo. E às vezes é nesse momento de dor, é nesse momento de vulnerabilidade que nós temos que ter cuidado com o que a gente expõe para as pessoas. Eu não tô aqui para te julgar, porque eu já fui essa pessoa, eu já passei por isso. E às vezes esse momento ele se encontra em áreas, em momentos de nossa vida específico que nós estamos muito abatidos, muito tristes, muitos sem fé, muitos momentos sem esperança, sem expectativas de melhora. E às vezes a gente vomita nas pessoas a nossa dor, a nossa satisfação, buscando alguma palavra, buscando alguma resposta. Mas hoje eu quero dizer para vocês, derrame as suas dores, derrame as suas inquietações, derrame as suas instabilidades, a sua dúvida no altar do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos lançar, em João 17 diz, que nós devemos lançar diante do Senhor as nossas dores. Ele fala que vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não chama você energizado, forte, confiante, seguro de si. Gente, ele tá chamando quem tá detonado. Ele tá convidando quem tá destruído. E eu não sei como é que você tá hoje, se você tá destruído, se você tá sem esperança. Mas ele tá chamando, dizendo, vem a mim. Vem a mim que eu tenho consolo. Vem a mim que eu tenho destino. Vem a mim que eu tenho um alívio para vossas almas. E é isso que o Espírito Santo nos convida. Chegar diante de Deus em humilhação, chegar diante de Deus com um coração humilde, com o coração dizendo, Deus, eu não tô aguentando mais, Deus, tá difícil carregar, porque Ele pega o seu peso e te dá um leve. Mas às vezes nós temos buscado resposta em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas. Gente, o nosso coração, ele tem tantos buracos. O nosso coração é cheio de abismos. A nossa alma tem um vazio enorme. E a nossa alma, ela só é preenchida em Deus. O ser humano luta constantemente para querer suprir
essa necessidade de conhecer a Deus, a necessidade da eternidade e vai buscando coisas, momentos, experiências, pessoas. Gente, não há outro lugar onde nós podemos sentir a paz, onde podemos sentir a segurança, onde podemos sentir a plenitude, onde podemos sentir a plena satisfação de ter uma vida conduzida pelo Senhor. E quando nós analisamos a nossa vida, o que é que tem roubado a nossa alegria? O que é que tem roubado a nossa paz? E para a gente fechar essa meditação do dia hoje, não deixe que nada roube o seu contentamento. O que é o contentamento, gente? É ter a segurança, a plena satisfação em dizer, Deus, se é isso que eu tenho aqui, eu me alegro com isso. Não deixe que a murmuração roube o seu contentamento. Então, que os seus lábios sejam liberados, palavras de gratidão. E quando vir a murmuração, troque pela plena satisfação e pelo pleno contentamento em Deus. Agradeça a Deus hoje pela sua casa, pelo seu esposo, pelo seu emprego. Ou se você ainda não tem um emprego, pela renda que Ele proveu. Tenha um coração grato. Eu quero fazer uma oração nesse momento, para que você lembre-se que há um Deus que olha por nós. Os olhos dele não estão tapados, os ouvidos dele não estão fechados. Nosso Deus fala, o nosso Deus vê, o nosso Deus age. Leia o texto de Daniel 9:19, que fala sobre o poder, a sua benevolência e a ação poderosa do Senhor sobre nossas vidas. Às vezes, você pode estar vivendo um tempo de silêncio, um tempo de quietude, um tempo que parece que Deus esqueceu de você. Mas eu li uma frase hoje. Às vezes, a gente acha que Deus está enterrando a gente, mas Ele só está plantando a gente. Plantando no seu propósito, plantando na sua vontade, plantando no seu rumo, no seu destino e na sua nova direção. Eu estou muito feliz em compartilhar essa palavra com você, porque eu fui tomada desse contentamento. Eu fui tomada dessa felicidade, dessa paz que excede o entendimento humano, que não está no que eu tenho e nem no que me falta, mas que os meus olhos estão na direção correta. E uma diquinha para você, para fechar. Olhe para a direção, olhe para os lugares certos. Tem lugares que a gente olha que adoece a gente, que a gente se sente fraco, impotente, que a gente se sente um lixo, se sente um nada. Porque a nossa alma está sendo nutrida de uma referência errada. Então, cuidado com suas referências. Cuidado para onde você tem olhado. Então, peça ao Senhor, Deus, coloca os meus olhos na direção correta. E que você tenha um dia de vitória, um maio abençoado. Que a primavera de Deus na sua vida alcance. Que o tempo de dor e de luto passe. Que você não lembre mais das dores passadas, mas que você tenha expectativa do futuro melhor, de um futuro diferente. Bondoso Deus, nós oramos nesse momento e dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti. A nossa vida, Senhor, não tem sentido, não tem valor, não tem destino. Guia os nossos passos, nos dá um coração cheio de fé, de confiança e de esperança. Nos dá um coração obediente, nos dá um coração humilde, nos ensina a contar os nossos dias para que a gente encontre um coração sábio. Nos levanta com teu braço forte, nos livra da vergonha, do opróbrio e da humilhação. Que os nossos lábios sejam boca de Deus nessa terra. Nos levanta como profetas nesse tempo, para exortar, para falar, para corrigir e para, Deus, ser guiados pelo teu Espírito. Que a gente não seja guiado pelo sistema de valores desse mundo, mas seja guiados pelo Espírito da verdade. Nos dá força e sabedoria para discernir os espíritos de engano nessa era. E combater, Senhor, tudo que quer roubar a nossa paz, tudo que quer roubar a nossa alegria, e tudo que quer roubar a nossa fé e a nossa convicção em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dia abençoado para a sua vida. E que você possa experimentar
de uma plenitude de Deus hoje e de uma plena satisfação que o mundo nunca vai conseguir entender.